Na manhã da sexta-feira, 18 de dezembro, um grande momento foi propiciado pelas administrações municipais dos municípios de Nova Prata e de Protásio Alves. Foi entregue à comunidade a ponte sobre o Rio da Prata, conhecida como a Ponte dos Fonseca. A obra é fruto do convênio entre os dois municípios e teve um investimento de mais de R$360 mil, dividido entre os dois. Pois é, Sônia, hoje nós estamos aqui num dia muito feliz, final, no limiar da administração nossa. E foi o que eu falei, tive a oportunidade de falar, e o prefeito espanhol também falou, um ato de coragem da administração do prefeito espanhol e do prefeito Volney, investimentos aí que em torno de R$400 mil, estamos beirando aí R$500 milhão, num período extremamente difícil de crise econômica, crise financeira, agravado pela pandemia, né, que veio agravar tudo isso aí. Mas a obra fez-se necessária e era o momento de se fazer, com muito sacrifício, mas especialmente com muita determinação, especialmente das administrações. Estamos aí inaugurando hoje essa ponte aqui, uma ponte que foi elevada, como o prefeito espanhol falou, em torno de 2 metros. Problema de enchente, eu acho que totalmente superado. Você falou da história, eu até me permiti anotar alguns dados que eu consegui hoje de manhã com a professora Áurea Jacques, que reside por lá de cá, por lá de Protásio Alves, aqui no Campo Alto. Essa ponte aqui ela foi construída lá em 1929. Estamos falando no início do século XX e praticamente 100 anos, 91 anos para ser mais preciso. Essa ponte foi feita principalmente na época por uma iniciativa do senhor Salustiano Mendes Vieira e o irmão dele, Francisco Machado Vieira, obrigado, e Salustiano Machado Vieira, juntamente com o senhor José Melo de Veranópolis, que eu suponho que seja, existe até hoje uma empresa tradicional de Veranópolis, que é J. Melo. O objetivo, especialmente, era a retirada de pinheiros daqui para levar para uma madeireira em Veranópolis. Essa ponte teria sido construída lá em 1929 por uns senhores de sobrenome Galho, de Antônio Prado. Seria ele e seus irmãos que fizeram a ponte. A ponte de madeira, com o passar do tempo, ela deteriorou e as pessoas não é que tenha caído, pararam de usar porque se tornou risco na sua utilização. E aí passaram a usar o Passo Velho. O Passo Velho é logo aí embaixo, mas o Passo Velho é dentro do rio. Então, em qualquer chuvarada já não tinha mais condições de passar. E diz a lenda, se assim podemos dizer, que naquela época, em torno de 1970, por aí, quando a ponte deixou de ser usada aqui, 60, 70, não havia interesse político na manutenção, na recuperação da ponte, visto que num lado moravam famílias na época do PTB, depois seguido pelo MDB, e a administração era do PSD Arena. Então até uma questão política aí fez com que a ponte não fosse recuperada a tempo. Mas chegamos hoje inaugurando aí essa obra, ela é incrível, se tratando de obra municipal, Prefeitura de Protásio Alves, Prefeitura de Nova Prata, levando produção. Na época era retirada de madeira e as coisas mudam. Hoje passa por aqui soja, gado, frangos, ração e principalmente gente, pessoas, né? Seguramente por aí, entre essas margens do lado de Protásio Alves e do lado de Nova Prata, passou muita história de vida, né? Então hoje nós estamos permitindo com que a economia cresça, se desenvolva, aliado à questão social, à questão humana, gente e produção passando por essa estrada. Estamos felizes. Eu queria aproveitar para agradecer à administração municipal de Nova Prata, através do prefeito Volney, do vice-prefeito Serginho, a Câmara de Vereadores, que possibilitou o convênio. Então agradecer ao nosso prefeito eleito, Itamar Girardi, juntamente com os seus vereadores de Protásio Alves, que permitiu que a gente pudesse fazer um convênio e transformar
um lugar, transformar para melhor a vida das pessoas. Aqui, possivelmente, seja o único ponto que liga Protásio Alves a Nova Prata, que em períodos de grandes enchentes poderemos passar, porque nas outras pontes, que são mais 4, elas ficam submersas em alguns períodos. Então poderemos salvar vidas aqui quando alguém estiver com grande necessidade. De modo especial ao trânsito da produção agrícola, que é muito forte aqui na nossa região, uma região altamente produtiva. E eu acho que ela foi feita para as pessoas, para aumentar a qualidade de vida. Esse é o grande objetivo das administrações, que a gente possa construir sempre os municípios melhores. Parabéns à Nova Prata e a Protásio Alves por ter este grande acontecimento. Sem sombras de dúvida, né, a união faz a força, e aqui a prova, né, de que a união dos dois municípios, Nova Prata e Protásio Alves, traz esta grandiosa obra, esta grandiosa ponte, aonde vai melhorar e garantir a travessia deste rio, seja em épocas de enchente, né, para que as pessoas que usam esta estrada, sejam os moradores, sejam quem passar por aqui, terá a segurança então da travessia. A gente sabe das dificuldades que os municípios estão passando, mas com bastante cautela e economia se conseguiu fazer essa grandiosa obra. Eu vou explanar um pouquinho sobre o que era o histórico dessa ponte. Nós tínhamos uma ponte onde os pilares dela eram construídos em bloco de pedra basalto e a área de passagem dos carros era estruturada em madeira. E essa madeira, como vocês sabem, a cada passar de tempo precisava de manutenção. Essa ponte faz divisa entre Nova Prata e Protásio Alves, então a manutenção sempre foi em parceria. Era muito corriqueira a manutenção, e quando nós encontrávamos o problema, ele precisava ser resolvido imediatamente. Então precisávamos sanar esse problema, e com isso pensamos em fazer um projeto de reforma e deixá-la, que deixou praticamente nova a ponte, né? O Jonas vai falar um pouquinho sobre os métodos usados e o material que nós usamos para reformar e para garantir que ela tenha uma durabilidade por um tempo maior do que o que nós tínhamos antes. A gente espera que ela seja muito funcional por longos anos. A estrutura da ponte foi consideravelmente melhorada. Eu acho que um ponto que é importante destacar é que, apesar de que esses pilares de alvenaria que existiam da época da construção da ponte se encontravam íntegros, o aumento da velocidade da água, que é o que está acontecendo, as enchentes são cada vez mais fortes, fatalmente causam desgaste em pilares de alvenaria. Então, esses pilares originais foram revestidos com concreto, e esse concreto tem a dupla função de, além de aumentar as dimensões dos pilares para a gente conseguir aumentar a largura do tabuleiro da ponte, também tem essa função de revestir essa alvenaria e proteger ela contra a força da água. Também é importante destacar que anteriormente a ponte tinha sido construída de maneira empírica, ou seja, não existia projeto, não existia cálculo. Então, por melhor que fosse feita a manutenção daquele tabuleiro de madeira, não se poderia garantir qual seria a carga que seria admissível que passasse ali por cima. Agora a gente tem uma ponte projetada com um tabuleiro em concreto armado, segundo as normas mais modernas, seguindo toda a técnica correta. Então agora a gente pode afirmar com certeza que essa é uma ponte classe 45, ou seja, ela suportaria 45 toneladas, que seria o peso de uma carreta comum. Então, eu acho muito importante, além da questão de que se tenha diminuído a manutenção, que não se tenha que substituir esse tabuleiro com regularidade, também é uma estrutura muito mais confiável, muito mais duradoura, e eu tenho certeza que foi um bom investimento.